Oi, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre a redação dissertativa e argumentativa, a parte da introdução. Então vamos lá. A introdução é o primeiro parágrafo do texto. Nela é preciso apresentar o tema, situar o leitor sobre o que será abordado ao longo do texto, ou seja, é muito importante. Vamos agora a algumas dicas de como iniciar um texto. Podemos fazer isso com a definição de um conceito. Aqui você pode definir alguma palavra do tema ou alguma palavra que pode ser relacionada a ele. Aí eu coloquei como exemplo para vocês o tema: os desafios da educação digital para os idosos no Brasil. Agora vamos ver um exemplo de uma introdução com a definição de um conceito. A palavra educar, em sua etimologia, significa elevar, conduzir a um patamar superior. Entretanto, tal conceito não é bem aplicado na realidade, uma vez que existem desafios na educação digital para os idosos no Brasil, em virtude da negligência do Estado e do individualismo da nova geração. Dessa forma, é necessária a resolução do problema para que haja evolução da sociedade. Ou seja, na primeira linha, eu peguei uma palavra do tema e expliquei o significado dela. Isso é definir um conceito. Nesse caso, a palavra já está presente no tema. Podem reparar também que na segunda linha eu articulei melhor essa definição com a ideia que eu quero passar. Isso é muito importante. Agora também uma outra estratégia muito legal é o uso de flashes, que são palavras ou termos curtos que se relacionam com o tema. Então eu vou usar para vocês agora um exemplo com o mesmo tema, tá? Do conceito anterior. Aí temos como exemplo: revolução, tecnologias, acessibilidade, plataformas digitais. Esses são alguns termos que compõem o novo cenário que a sociedade brasileira se encontra. Depois eu falo a mesma coisa do outro parágrafo, porque é o mesmo tema. Eu só estou usando mesmo para vocês a diferença aí desse início. Então podem reparar que tem 4 termos: revolução, tecnologias, acessibilidade e plataformas digitais. Então são termos que se relacionam com o meu tema e dão a clareza para o leitor sobre o que eu vou falar. Além desses, também temos a citação ou contextualização, que também é muito legal. Aqui você pode citar alguma série, filme, música, dado estatístico de algum site, um fato histórico ou alguma área do conhecimento que se relacione com o tema. Essa última parte é muito importante. Qualquer coisa que vocês forem citar tem que ter relação com o tema. Vocês têm que deixar isso bem claro. Aí olha o exemplo. Desde a Revolução Industrial, novas tecnologias foram inseridas na sociedade. No Brasil, tais inovações estão presentes em vários âmbitos sociais, por exemplo, a internet. Entretanto, nem todos possuem acesso a tal sistema, uma vez que existem desafios da educação digital para os idosos. Ou seja, eu consegui pegar um fato histórico, que é a Revolução Industrial, e articular com o meu tema. Eu consegui explicar de que forma ocorre essa relação. Agora vamos falar de uma coisa muito importante, a tese. O que é a tese? É a ideia central do texto, em que você expõe a sua opinião e as ideias centrais dos argumentos, e ela deve ser inserida na introdução. Isso é muito importante. Nós temos basicamente 2 tipos de tese. Eu vou apresentar agora para vocês. O primeiro tipo nós chamamos de tese analítica. Esse tipo de tese apresenta um esboço dos argumentos, né? Ou seja, vai colocar ali as ideias centrais dos argumentos na introdução. Então, vamos lá agora, retomando o exemplo já mencionado. Vou colocar para vocês o mesmo parágrafo que eu usei na outra explicação. Reparem a parte que eu vou grifar em amarelo. Essa é a minha tese analítica, que no caso em virtude da negligência do Estado, que seria o meu primeiro argumento, e do individualismo da nova geração, é um outro argumento. Então aqui eu tenho as ideias centrais do que eu vou abordar no texto. É importante que elas sejam desenvolvidas na mesma ordem, ou seja, o segundo parágrafo deve abordar a negligência do Estado e o terceiro, o individualismo da nova geração. Um outro tipo de tese também muito interessante é a tese sintética. Essa tese ela é mais simples, ela utiliza frases expressivas ou perguntas retóricas. Aí aqui um outro exemplo, né, no mesmo tema, grifado em amarelo. Portanto, é necessário analisar tal problema, pois a inclusão é fundamental para a harmonia social. Ou seja, aqui eu não expliquei detalhadamente, não coloquei um esboço do que eu vou falar. Eu só disse que eu vou analisar.
e agora também por meio da pergunta retórica. Dessa forma, será que o problema interfere na vida dos anciãos em sociedade? No caso, essas duas linhas, essa tese por meio da pergunta, ela deve ser colocada no lugar da outra, tá? Ou seja, seria no lugar de, portanto, é necessário analisar tal problema. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem postar aí no comentário. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de comentar o vídeo.